sei se a mensagem da cruz, né? Foi cantado pelo menos 2 cânticos aqui, e hoje à tarde, enquanto eu preparava aquilo que Deus falou ao meu coração para apresentar a vocês, eu estava em dúvida. Eu disse, Senhor, eu não sei se eu falo sobre um tema ou sobre outro, e um dos temas era a mensagem da cruz. E nós vamos começar uma série hoje de mensagens sobre a mensagem da cruz. E quando eu cheguei aqui, que eu escutei os hinos sobre a cruz, sobre a cruz, sobre a cruz, eu disse, Senhor, graças a Deus, foi o Espírito Santo que me guiou, de fato, para a gente poder estudar um pouco mais sobre esse tema, que é o cerne da nossa fé, o cerne do Evangelho. Então, nós vamos começar hoje essa série de estudos sobre a mensagem da cruz. Vamos perceber, irmãos, quão valiosa é a mensagem que o Senhor Jesus proclamou, não só falando, mas vivendo e morrendo naquela cruz em nosso favor. Então convido os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Hoje nós iremos refletir um pouco mais sobre a mensagem da cruz, né? Que mensagem é essa? Por que ela é tão preciosa para nós? Por que ela é tão valiosa para as nossas vidas? Então, iremos meditar sobre esse tema, né? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz assim, eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos, tá bom? Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, ou melhor, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Vamos repetir todos juntos? Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Eu quero ouvir só a igreja agora. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Tu que és Deus grandioso, Tu que és Deus que abre o entendimento, para que até mesmo aquele que não tem conhecimento possa enxergar aqui nas Tuas palavras a Tua vontade. É a Ti que nós nos dirigimos nessa noite e pedimos, nos ajuda a compreender aquilo que será ministrado, que essas semanas em que iremos nos deleitar um pouco mais, Pai, nessa mensagem tão preciosa, que a Tua igreja, Senhor, seja edificada. Que aqui saiamos, Deus, com o coração cheio de alegria, porque compreendemos a mensagem da cruz, porque sabemos que mensagem preciosa é essa, e também nos dá, Senhor, a ousadia para vivê-la, para experimentá-la, Deus, em todos os momentos da nossa vida. Seja com cada um dos meus irmãos, tenhas misericórdia de mim, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, é importante nós compreendermos o contexto em que o apóstolo Paulo escreveu esses versículos que nós acabamos de ler aqui. Paulo se refere à cruz, e a cruz para os romanos era um instrumento terrível de morte e de castigo, de maneira que um romano ele não experimentava a morte de cruz. A morte de cruz ela era reservada para aqueles que faziam alguma coisa de errado, que eram julgados e que eram expostos publicamente o seu castigo ali através da cruz. Era algo terrível. Falar em cruz parece algo repugnante, né? No primeiro momento, se nós não tivermos a visão correta do significado da cruz para a nossa vida. E o apóstolo Paulo,
ele vê na cruz um motivo para se gloriar. Ele não vê na cruz um motivo para se envergonhar, mesmo sendo um instrumento terrível de morte, né, que não se aplica mais hoje, né, se bem que em alguns lugares ainda, né, tem pessoas que se crucificam, mas não se aplica mais esse tipo de pena hoje. Mas Paulo olha para a cruz e vê na cruz, além de um castigo, além de uma pena e de uma condenação que era ministrada, ele vê também na cruz a vitória que a igreja do Senhor tem através do que Cristo Jesus realizou. Quando nós olhamos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, duas coisas ficam certas para nós: que o nosso Deus é justo, porque o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos, não foi um sofrimento pelos pecados dele, foi um sofrimento pelos nossos pecados, para que pudéssemos estar em paz com Deus. Deus, ele não nos receberia dizendo apenas: vem para mim, porque Deus é justo e nós somos pecadores, nós somos transgressores, de maneira que para que nós fôssemos para juntos de Deus, estivéssemos debaixo das asas de Deus, participando da glória e da santidade dele, era necessário que o castigo pelos nossos pecados fosse derramado. E esse castigo foi derramado na cruz, de maneira que quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos o quanto nosso Deus é santo, o quanto nosso Deus é justo. Mas não só isso, a gente não só vê um juiz julgando, a gente também vê um Deus cheio de amor, um Deus que olhou para mim e para você e deu prova do quanto nos ama, tomando sobre si o nosso castigo. Paulo diz que ele deu prova do seu amor para conosco, nos amando, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando estávamos nos nossos pecados, estávamos distantes de Deus, escravizados pelos desejos da carne, né, sendo guiados, né, pelas potestades desse mundo tenebroso que nós vivemos. Deus olha para nós e decide nos amar. Ele não apenas diz lá do seu trono celestial que nos ama, ele diz: eu vou mostrar para você o quanto eu te amo. E ele vem aqui a essa terra, irmãos, toma a forma de servo e vai parar naquela cruz para mostrar o quanto ele nos ama. Então a cruz, além de nos mostrar a santidade de Deus, a cruz também nos mostra o amor de Deus para conosco. Meus irmãos, a cruz é muito significativa para nós. Uma vez uma pessoa dizia para mim: pastor, eu acho muito estranho essa história de igrejas, né, que bota a cruz em todo lugar. Né? Inclusive, a logo da nossa igreja é uma cruz, né? É uma cruz. Embora, não sei se vocês já perceberam que são dois Is que estão lá, né? Não sei se está ali, né? Está vendo? Ó? São dois Is, que é de dois ali, né? Mas naqueles dois Is se forma uma cruz também, né? E a cruz, irmãos, alguém diz: mas para a cruz, um instrumento tão terrível, para o pecador, que era aqueles transgressores, ladrões, tudo de ruim era que era pregado na cruz. Como é que a gente exalta a cruz? Porque a visão, meus irmãos, que a gente tem da cruz não é uma visão limitada, é uma visão da santidade e do amor de Deus para conosco. E o amor de Deus nós podemos ver no que Cristo Jesus fez em nosso favor, morrendo em nosso lugar. Então, Paulo olha para a cruz, meus irmãos, e diz: eu tenho que me gloriar. Uma coisa que eu posso me gloriar, não em mim mesmo, nem nas obras que eu realizo, mas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que Jesus fez em meu favor. Alguns falsos mestres estavam entrando na igreja e pregando, meus irmãos, que para ser maduro de verdade na fé cristã era necessário duas coisas: a circuncisão e também seguir ou tomar de volta a antiga lei judaica. É com essa preocupação que Paulo escreve essas palavras. Paulo está dizendo: eu me glorio na cruz porque não é uma marca que eu carrego no meu corpo que vai me colocar em paz com Deus. A circuncisão, os irmãos devem lembrar, era a marca da aliança de Deus lá com Abraão. Deus fala com Abraão, Abraão crê. E o sinal desse pacto de Deus com Abraão é marcado com a circuncisão, que era um corte feito no órgão genital masculino, que lembrava ao homem de que ali Deus tinha um pacto com ele. E todo homem ao 8º dia deveria ser circuncidado. Era uma prática que na antiga aliança deveria ser exercida. Caso o povo não exercesse, eles estariam debaixo de maldição. E aí, Paulo, agora conversando com aqueles judeus dos seus dias, que
professavam uma fé em Jesus, mas acreditavam que além da fé em Jesus, precisavam ainda praticar a circuncisão e também obedecer à lei romana. Então Paulo olha para a circuncisão, ou a lei judaica, melhor dizendo, e olha para a lei judaica e diz: nada disso, em nada disso eu me glorio, porque nada disso serve diante de Deus. Não é uma marca no corpo que carregamos e nem uma série de regras que precisamos obedecer para que Deus seja glorificado em nós, para que nós possamos nos adentrar ao Santo dos Santos, para o lugar onde Deus está. Meus irmãos, diante disso, Paulo lembra aqueles irmãos alguns princípios que são fundamentais ao cristianismo. O primeiro deles, Paulo recorda que a vida nesse mundo é algo muito sério e solene. Ele diz assim, ele vai falar isso no versículo 6 e 7, quando ele diz assim, observe aí, 6, Gálatas 6, aí 6, 7 e 8, diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo, irmãos, nos mostra aqui que a vida, quando verdadeiramente compreendida, irmãos, não é o tipo de coisa que o mundo ensinaria a pensar, nenhum assunto frívolo e trivial pelo qual se pode até dançar por algum tempo. Nada disso, irmãos. A vida é algo muito sério. Por quê? Porque nós colheremos os frutos daquilo que nós plantamos aqui. Cada minuto que Deus tem nos dado aqui nessa vida, cada minuto gasto nessa vida, terá a sua recompensa. E Paulo diz: quem planta na carne, colherá, irmãos, o quê? Corrupção. Mas quem planta, quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. O que é que Paulo está nos mostrando aqui? Que a vida, irmãos, é algo muito sério. Que a gente não pode viver a vida como alguém já cantou, deixando a vida nos levar, mas nós precisamos viver encarando cada momento que nós temos vivido aqui, na nossa família, no trabalho, na igreja, onde quer que estejamos, como oportunidade para semear, ou semear para a carne, ou semear para o Espírito. Com isso, Paulo nos recorda, irmãos, que a vida nesse mundo é algo muito sério e solene, que a gente não pode passar aqui vivendo essa vida como se no final não vai ter nada, ou como se os nossos atos Deus não considerassem. Ele considera, e Ele vai recompensar cada ato nosso aqui. Além disso, Paulo lembra outra coisa muito fundamental para nós cristãos. Para Paulo, irmãos, alcançar a posição gloriosa que o Evangelho proclama, que a boa notícia de Deus proclama, é preciso estar na cruz de Cristo Jesus. Ou seja, a glória que Deus quer para nós nessa vida não está nas obras que nós semeamos na carne. Está, irmãos, na fé que temos em Cristo Jesus. É por isso que a visão de Paulo, ao olhar para a cruz, é uma visão em que ele olha para Jesus e não vê em outro lugar ou em outra coisa razão para se gloriar. Porque ao olhar para a cruz e ver o que Cristo fez por ele e saber que ele está ali batizado, participando com Cristo Jesus daquele sofrimento, irmãos, e daquilo que Jesus estava fazendo quando morreu, sofrendo pelos nossos pecados, irmãos, é a razão dele se gloriar. A pregação, irmãos, da cruz, a pregação da morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, é o próprio coração, o centro do evangelho cristão e da mensagem cristã. É isso que eu queria que você nessa noite guardasse no seu coração. Qual é o cerne do evangelho? O cerne do evangelho, irmãos, é a cruz de Cristo. Aquilo que cantamos aqui nessa noite, A cruz que onde o Senhor ali entregou a sua vida para nos dar a paz com Deus, para nos colocar agora num relacionamento novo com o nosso Senhor. A mensagem apostólica que estava na fundação da igreja cristã é a mensagem da cruz de nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos para os apóstolos, irmãos, não cessaram de dizer que a mensagem que eles tinham a anunciar era a mensagem da morte do nosso Senhor Jesus. Não a morte de um homem qualquer, mas a morte de Deus. Certo estudioso disse, irmãos, que
você não entende muita coisa da cruz, enquanto você não definir quem é que está morrendo na cruz. Porque se for apenas um homem qualquer morrendo na cruz, nada demais. É um homem como qualquer outro homem. Ah, se for um homem sábio, é alguma coisa? Não. Muitos sábios aí morreram. Mas, irmãos, quando nós entendemos que aquele que estava na cruz do Calvário é o Deus encarnado, é o Verbo encarnado, é o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, irmãos, em quem não há sombra de variação, em quem não há pecado algum, o Deus cheio de misericórdia e justiça, era Ele quem estava naquela cruz, irmãos. Nós notamos que aquela cruz não se torna um evento qualquer. Irmãos, é o maior de todos os eventos que esse mundo poderia e pode contemplar. Deus se entregando naquela cruz, sofrendo o castigo que era nosso. Então, quando nós definimos que Jesus é Deus, nós entendemos muita coisa através da cruz de Cristo. A pregação da cruz, irmãos, era um tropeço para os judeus, porque segundo a lei judaica, aquele que é morto no madeiro é maldito, é maldito. Irmãos, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 12, aqui no capítulo 6, ainda dentro desse contexto dessa passagem, Paulo diz assim, Gálatas 6, 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Meus irmãos, Paulo aqui está se dirigindo a quem? Está se dirigindo àqueles que vivem uma religiosidade da carne, daqueles que, como ele diz lá no versículo de número 8, que semeiam na carne para a corrupção, que confiam na própria carne. Paulo aqui está falando desses que fogem da cruz, desses que não querem a mensagem da cruz, que abominam a cruz de Cristo. Quem são estes? Eram aqueles judeus da época de Jesus, religiosos, que viam na cruz de Cristo uma maldição, que eram cegos para enxergar, além do sofrimento de Cristo, o amor de Deus revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação da cruz, irmãos, era um tropeço para os judeus, como também é um tropeço para muita gente dos nossos dias, né? Porque tem muitos lugares aí, irmãos, onde a mensagem da cruz já não é mais pregada, onde ser cristão significa fazer parte de uma associação de pessoas religiosas e não levar e nem crer no significado maravilhoso que tem a morte de Cristo na cruz do Calvário. Não é difícil a gente encontrar pessoas que sequer sabem o que significa a cruz e por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Se você quiser fazer um teste fácil, você vai perceber que as explicações, irmãos, são das mais variadas. Há aquela explicação mais emocional, né, sensitiva, do que era um homem sofrendo, né, coisa terrível. Esses dias o irmão foi passar o filme Jesus, de Mel Gibson, em um lugar, e a pessoa estava horrorizada, porque aquele filme é pesado. Não sei quantos de vocês já assistiram, que é o filme de Jesus, né, que mostra os últimos momentos de Jesus, o sofrimento dele. E é muito sangue, muita dor, muito sofrimento. E uma pessoa estava horrorizada porque ela só conseguia ver uma coisa, o sangue. Ela só conseguia ver uma coisa, como os homens foram cruéis. Como foi terrível um homem sem falha, sem culpa, sofrer daquele jeito. Mas essa ainda não é a mensagem da cruz, irmãos. A mensagem da cruz, ela só é percebida quando nós olhamos para Cristo Jesus e vemos em Cristo Jesus o sacrifício, o Cordeiro que nos substitui. O segundo Adão que morre por nós, para tirar de nós a culpa que merecíamos, para nos dar a paz ao baixar a cabeça no travesseiro e dizer: eu não tenho mais culpa diante de Deus. Deus me salvou, Deus me limpou através do sangue de Cristo Jesus. Então nós precisamos, irmãos, não correr da cruz, precisamos amar a cruz e fazer da cruz, irmãos, o símbolo da nossa vitória e do amor de Deus para conosco. Mas antes da gente adentrar um pouco mais nessa mensagem da cruz, o que não é a mensagem da cruz? O que não é a mensagem cristã?
né? E eu queria aqui mostrar para vocês duas coisas que não são a mensagem cristã. Primeiramente, o ensinamento de Cristo, né? Talvez você possa até compreender errado o que eu vou lhe falar, mas eu não quero, meu desejo não é que você compreenda errado, meu desejo é que você compreenda corretamente. O ensinamento de Cristo é muito importante, mas não é o cerne da Boa Nova, porque se você ouvir apenas o que Jesus ensina, você perceberá uma coisa: você não é capaz de obedecer fielmente o que Jesus ensina. Então, o ensinamento de Jesus, ao invés de trazer uma boa nova para você, traria um grande peso sobre você. Alguém certa vez chegou para mim preocupado quando Jesus disse: olha, ser perfeito como perfeito é o vosso Pai. A pessoa disse: meu Deus, o que é que Jesus está ensinando aqui? Quem é que pode ser perfeito como perfeito é Deus? Quem é que pode ser perfeito como perfeito é o Pai? Ninguém pode ser perfeito como perfeito é Deus. Logo, o ensinamento de Jesus, irmãos, se torna um grande fardo sobre nós, se nós acharmos que o cerne da mensagem cristã é o ensino de Jesus. Não é. O ensino faz parte, mas antes e mais fundamental do que o ensino, há uma mensagem que nós precisamos compreender. Então, o ensinamento de Cristo não é a mensagem cristã, não é o cerne da mensagem cristã, o mais fundamental. O ensinamento está lá, o que Jesus ensina está lá, mas há algo ainda mais fundamental. Também outra coisa que não é a mensagem cristã, a imitação de Cristo. Quem é que pode imitar Cristo, irmãos? Quem é que pode imitar em perfeição Cristo Jesus, né? Tem um livro de Tomás de Kempis, né? A Imitação de Cristo, né? É um livro muito interessante, se depois vocês puderem fazer uma leitura dele, né? Em que a espiritualidade, né? Que ele traz lá, uma espiritualidade baseada em Cristo. Então, a partir de Cristo, como viver a vida, o dia a dia, e ele traz muitas lições interessantes, preciosas. Mas o cerne da mensagem cristã não é a imitação de Cristo. Não é. Porque isso ainda não é boa nova, porque se você só quer imitar a Cristo Jesus, você vai perceber que você não vai chegar lá nunca. De que você vai aqui em um aspecto, em outro, a ser fiel, mas ali na frente você vai cair numa vala moral e você vai perceber que você não tem condições de ser igual a Cristo Jesus. Embora seja um assunto dentro do Evangelho, irmãos, a imitação de Cristo não é o cerne da pregação do nosso Senhor Jesus. A cruz é o centro da pregação de Jesus e dos apóstolos. A cruz, não se esqueçam disso. Se alguém perguntar a vocês qual é o cerne, o centro, um miolo, a essência, aquilo mais fundamental na mensagem cristã, você pode dizer, é a cruz de Cristo. É a cruz. Meus irmãos, todo o Novo Testamento está proclamando o sangue de Cristo Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Este é o coração e o centro do Evangelho cristão, a boa nova de salvação. Todo o Novo Testamento está lá dizendo para você, lá na cruz Deus estava lhe salvando, lá na cruz o sangue derramado lá é para a remissão dos seus pecados, lá na cruz estava Deus refletindo ali o grande amor de Deus por você, lá na cruz estava a graça que você precisa para esse pecado que você não tem como vencer, senão por meio de Cristo Jesus, que vence por nós. Meus queridos irmãos, o Novo Testamento nos mostra essa mensagem, a cruz como o cerne da mensagem. E a gente precisa lembrar disso, porque quando estamos evangelizando, eu sei que tem muita coisa atrativa na igreja. Às vezes a gente convida, né, para participar de um culto especial, às vezes nós chamamos as pessoas para experimentar da nossa comunhão. Como é bom quando a gente vai para a praia fazer um luau lá, adorando ao Senhor, tem outras pessoas que chegam, participam daquela comunhão. Como isso é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso poder oferecer a vocês um ar-condicionado, um ambiente, né, agradável. Como isso é bom. Mas nada disso, irmãos, é capaz de dar a salvação. Irmãos, a mensagem essencial da evangelização, do evangelismo, é a cruz de Cristo.
Aqueles que ouvem o Evangelho precisam olhar para Jesus e perceberem ali o juízo e o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Porque é isso que a cruz revela, que Deus é santo, que Deus é justo. Quando olhamos lá para o Antigo Testamento, Deus sempre agiu assim. Por que Deus derramava sangue de animais lá no Antigo Testamento? Por que o cordeirinho tinha o seu sangue, a sua cabeça era degolada, o sangue era derramado, aspergido sobre o altar? Né? É uma coisa que pode soar estranha para muita gente. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o quê? É o quê, irmãos? O salário do pecado é a morte. Aquele cordeirinho lá do Antigo Testamento, ele morria porque o salário do pecado é a morte. Quando a ovelhinha era levada ali e o homem colocava a mão sobre a cabeça da ovelhinha, naquele momento a culpa do pecado era passada agora para a ovelha. E ao invés da pessoa que tinha cometido a culpa, morrer, a ovelhinha era quem tinha a sua cabeça degolada. E o sangue era derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, o salário do pecado é a morte. A ovelhinha lá no Antigo Testamento, ela morria, mas no Novo Testamento, Jesus vem. Irmãos, e para cumprir de uma vez por todas, ele morre na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que nós possamos ter vida, porque o salário do pecado é a morte. Porque o resultado de toda ação pecaminosa é a morte. Meus queridos irmãos, a mensagem de Cristo era a sua cruz. O que Jesus proclamou e anunciou era a sua cruz, que para muitos até soou estranho. Jesus falou a seus discípulos da sua morte e eles não encararam logo de imediato que a morte seria a essência do que eles iriam proclamar posteriormente. No primeiro momento eles rejeitaram, eles não quiseram crer que as coisas fossem assim. Veja o que diz Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Mateus 16, 21 a 23. Diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Jesus fala da essência, da mensagem da cruz, ou seja, eu vou morrer. A cruz comunica a minha morte, e aí Pedro responde que Deus não permita. Olha que falta de compreensão do que Jesus está dizendo aqui. Mas aí na continuação ele diz, né, Pedro diz, isso de modo nenhum lhe irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Meus irmãos, o que é que nós vemos aqui? Satanás se colocando diante de Jesus para atrapalhar, para não permitir que a mensagem da cruz, que é a mensagem da morte de Cristo Jesus, fosse proclamada. De maneira que quando Pedro vai ali com a melhor das boas vontades, né? Não diga isso, Deus não permitirá que isso irá acontecer. Jesus diz: arreda, Satanás, você não sabe, você não conhece das coisas de Deus. Meus irmãos, o nosso adversário ainda hoje age assim. Se tem uma coisa que Satanás não quer, é que nós preguemos a cruz de Cristo, é que a mensagem da cruz seja proclamada. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, eu tenho uma ligeira sensação que tem muita gente que está mais para o lado de Satanás do que para o lado de Deus, em termos de pregação do Evangelho. Por quê? Porque prega tudo no mundo e atrapalha a pregação da essência da Boa Nova, que é a cruz de Cristo. Meus irmãos, nós só temos paz com Deus, nós só podemos nos achegar a Deus e estar diante do trono da graça para receber do Senhor algum favor, porque antes disso a cruz
A cruz aconteceu. Nós só podemos adorar a Deus, irmãos, porque a cruz veio primeiro. Nós só podemos dizer, Deus está comigo, Ele anda comigo, porque a cruz veio primeiro. Então, quando essa mensagem é invertida, quando a cruz é anulada, quando a mensagem da cruz ela é camuflada, irmãos, para que os outros não vejam, nós estamos atrapalhando a mensagem da cruz. E Jesus aqui falava para seus discípulos, olha, eu vou ser levado para Jerusalém, vão me matar e eu vou sofrer. E aí Satanás diz, não vai acontecer isso, Deus não vai permitir que isso aconteça. Meus irmãos, aprendamos aqui com essa estratégia de Satanás, bloquear o entendimento para aquilo que Jesus está fazendo, a cruz que ele tinha que passar. Na última ceia, Jesus fala então da sua morte. Além de comunicar aos discípulos, ele também, num gesto simbólico, manifesta a cruz. Veja o que diz lá em Lucas 22, versículo 19 a 20. Por favor, se você encontrou, me ajude lendo. Lucas 22, versículo 29 a 20. Pode ler, por favor. Lê em voz alta aí, para até o povo da internet ouvir. O que é que diz? Lucas 22, 19 a 20. O 20. Do mesmo modo, olha que coisa maravilhosa, o pão que representa o corpo que foi entregue naquela cruz, o sangue representado pelo vinho, o vinho representa o sangue derramado na cruz do Calvário. O que é que Jesus estava fazendo ali na última ceia com seus discípulos? Mostrando para eles o cerne da Boa Nova. O cerne da Boa Nova é a cruz, é a morte de Cristo Jesus. É o que Cristo fez ali naquela cruz, morrendo, entregando o seu corpo, representado pelo pão que nós comemos e trazemos à memória o que o Senhor fez por nós. O sangue que nos purifica do pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E aí Jesus estava comunicando, mas eles estavam morosos, lentos em compreender o cerne da mensagem cristã, o cerne do Evangelho. E o cerne do Evangelho é a cruz. É por isso, irmãos, que nós cantamos a cruz, nós pregamos a cruz, nós falamos da cruz. Nós não podemos ser igreja cristã se a cruz não for a mensagem, a essência daquilo que a gente proclama. O contrário disso é dizer que podemos nos relacionar com Deus sem a necessidade de Jesus ter morrido na cruz, o que é um absurdo. Como podemos chegar a Deus sem que os nossos pecados fossem castigados, sem que a nossa culpa fosse castigada? Então é uma mensagem absurda. Para alguém chegar diante do Deus Santo, era necessário que o pecado fosse castigado. É por isso que nós falamos tanto da cruz. Meus irmãos, por que Paulo se gloriava então na cruz de Cristo? Por que ele diz aqui no versículo 14, longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta é simples, irmãos, porque é por meio da cruz que ele foi salvo. É por meio da cruz que nós fomos salvos. Cristo estava salvando, não era a si mesmo, Cristo estava salvando a mim e a você, que pela fé estávamos ali também, sendo mortos com Ele e também sendo ressuscitados com Ele na cruz do Calvário. É por isso que Paulo diz, eu me englorio, tem uma coisa que eu me orgulho, não são nas obras que eu faço. Aqueles judaizantes queriam que Paulo confiasse nas suas obras, e olha que Paulo, antes de ser cristão, era fariseu rígido, rígido. Então, segundo ele, na sua geração, ele era um dos mais rígidos no cumprimento dos preceitos e da lei, ou seja, confiando nas obras da própria carne. Mas aí Paulo, depois que entende o que aconteceu na cruz do Calvário, ele diz, eu não me glorio mais nas minhas forças, eu me glorio em Cristo Jesus.
É por isso que a gente diz: tudo que tenho e tudo que somos vem de Cristo, vem da cruz, irmãos. A graça e as bênçãos que Deus tem para nós vêm por meio da cruz de Cristo. Irmãos, como a cruz então nos salva? Como é que essa cruz nos salva? Paulo responde: longe de mim, longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você jamais compreenderá, entenda bem, meu irmão, o significado do que aconteceu até que tenha bem claro em mente quem era que estava lá naquela cruz morrendo por você. Era o Deus Santo, o Deus que não nos abandonou. Meus irmãos, quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter, naquele momento, exterminado toda a sua criação. Deus poderia ter virado as costas completamente para a sua criação e ter vivido na eternidade como Ele sempre viveu, autossuficiente, sem depender de ninguém, não sendo obrigado a ninguém nem a nada, né? Ele poderia ter vivido assim, mas aconteceu algo extraordinário no coração do nosso Deus. Deus, Ele olhou para Adão e Eva e disse: não, eu vou salvar vocês dessa condição. Eu vou me voltar para vocês. Eu vou fazer algo para que a gente possa reatar a comunhão. Meus irmãos, que coisa tremenda, né? E como a gente precisa aprender com Deus, porque às vezes as nossas amizades, elas são desfeitas, né? E a gente sequer faz o esforço para reatar. Quando Deus nos ensina, irmãos, que Ele, como a parte ferida, porque a lei e a vontade transgredida foi a vontade dEle, Ele toma a iniciativa de nos salvar. E Deus então decide salvar, e para isso Ele faz uma promessa, de que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, a serpente ferroaria ou morderia o seu calcanhar. Irmãos, e durante toda a história da Bíblia, irmãos, a expectativa ficou: quem é este que virá? Será que é Moisés? Será que é Davi? Será que é Salomão? Quem será este? Até que se revela o Messias, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que Deus prometeu para nos salvar. Aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que a gente fosse salvo. E este não era um homem qualquer, era o Deus Santo. Era o homem santo da parte de Deus. Meus irmãos, na cruz Deus estava depositando em seu Filho Jesus os nossos pecados. A gente chama isso de imputação. O que é imputação? É Deus, Ele pegar agora a culpa que era nossa e depositar na conta de Cristo Jesus. Então é como você que tem uma conta no banco, aí você vai fazer uma transação, você transfere, né, uma quantia para a conta da outra pessoa, né? Você faz um Pix. Naquele momento você está imputando um valor na conta daquela pessoa lá, né? Então, você simplesmente apertou um botão lá e o valor foi imputado lá na conta do outro. E o outro fica feliz e você também, porque você pagou sua conta, a maravilha. Deus simplesmente imputa os nossos pecados na conta de Cristo. Deus pega o pecado de Leonardo, Mirelle, Eduardo, Elinaldo e diz: agora está em Cristo. Põe em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, Cristo sofre na cruz do Calvário o que nós deveríamos sofrer. Meus irmãos, assim como acontecia com um animal morto no Antigo Testamento, onde as mãos sobre a cabeça do animal era o momento da imputação, era o momento em que a pessoa chegava diante do sacerdote com o seu animalzinho e dizia: está aqui o animal que será morto, e ele ali colocava a mão sobre a cabeça do animal, e naquele momento ali a culpa era imputada sobre o animal. A pessoa estava ali santa aos olhos de Deus, e o animal ele era morto, porque ele levava sobre si a culpa do seu dono. Cristo Jesus fez exatamente o mesmo, irmãos. Imagine que a sua mão está sobre a cabeça de Cristo, e Ele, como Cordeiro de Deus, estava ali na cruz do Calvário, recebendo toda a tua culpa para te salvar. E tudo isso acontece onde, irmãos? Na cruz. Na cruz. É por isso que a cruz é a mensagem essencial, fundamental da nossa fé. Meus irmãos, é o sangue de Cristo que nos garante a salvação.
Como diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele não conhecia pecado, mas Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Uma vez que Cristo levou os nossos pecados, você não deve imaginar da justiça de Deus. Legalmente, você agora não deve imaginar, você não tem que esperar um castigo. No dia que você se encontrar com Deus, o sangue de Jesus, né, abrirá todas as portas do céu, já abriu as portas dos céus para você. Não existe mais condenação sobre você, como diz Paulo em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também Isaías, ele diz o seguinte, Isaías 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. O que é uma ovelha desgarrada? Ovelha perdida, né? Sem destino, sem dono, né? Uma ovelha desgarrada. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Ou seja, a lei do caminho do pastor ninguém queria seguir, é só se desviando para o seu caminho. O melhor é para aqui, o melhor é para ali. Ovelha desgarrada. E aí o profeta diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Onde foi que isso aconteceu, irmãos? Na cruz do Calvário. Foi na cruz que o seu pecado foi simplesmente desfeito, a culpa não existe mais. O que outrora estava sujo, manchado, maculado, agora Deus purificou. E como diz o nosso cântico, deixou mais alvo que a neve, mais alvo que a lã. A sua vida agora está santa. Você não deve mais nada a Deus. Você agora tem paz com Deus. E tudo isso porque lá na cruz do Calvário, Deus estava dando a boa notícia de que não existe mais condenação sobre você. Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Meus irmãos, como é bom ouvir isso, irmãos. Como é bom saber disso, irmãos. Como é bom dormir daqui a pouco, como a gente vai dormir, com a certeza e a gratidão no nosso coração que Deus fez por nós algo tremendo na cruz do Calvário. E eu queria encerrar as minhas palavras aqui, irmãos, chamando ainda a sua atenção. A cruz de Cristo é a mensagem central do Evangelho. Saia daqui com essa certeza no seu coração. Você nunca pregará a boa nova, o Evangelho de verdade, se você não mostrar a cruz para os seus colegas. Se os seus parentes não entenderem o que estava acontecendo ali na cruz de Cristo Jesus, você nunca pregará o Evangelho e você nunca conhecerá a boa notícia de Deus para você, se você não olhar corretamente para a cruz de Cristo. Portanto, meus irmãos, ao pregar o Evangelho, nós devemos enfatizar o significado da morte de Cristo. Pregue a cruz. Pregue, enfatize. Mostre além da justiça de um Deus que exige a condenação do pecado, porque o pecado é a transgressão da sua vontade. Mostre também o amor de Deus na cruz de Cristo. Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós agora deixássemos de ser inimigos de Deus, mas amigos e filhos de Deus através do sangue de Cristo. Todas as vezes que você pregar, cantar, orar, anuncie a cruz de Cristo, porque essa é a mensagem mais importante que alguém pode receber nessa vida. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo. A cruz, meus irmãos, é uma mensagem que sempre causou oposição ao mundo. E eu quero lhe alertar de uma coisa, se você estiver determinado a pregar o Evangelho e pregar a cruz de Cristo, certamente você encontrará muita oposição. Oposição de todos os lados, de uma geração materialista como a nossa, de uma geração até sensível como a nossa, que não consegue ver numa cruz algum significado, né? Porque é algo muito doloroso. Irmãos, que Deus nos ajude a mostrar ao mundo que na cruz está a justiça de Deus,
mas está o amor de Deus. E esta é a boa nova. E a essência da boa nova é Jesus morreu naquela cruz para nos dar a salvação. Que Deus aplique sua mensagem em nossas vidas, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude e que nós sejamos fiéis na propagação da verdadeira mensagem, da verdadeira boa nova que Ele nos deu. Que Deus assim faça para a glória do seu nome. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar nesse momento. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque, Deus, naquela cruz o Senhor não titubeou, o Senhor não pensou em desistir, muito pelo contrário, o Senhor estava determinado a cumprir o decreto do Pai e a tomar sobre si a nossa culpa e os nossos pecados. Meu Deus, ali na cruz o Senhor estava levando no seu corpo, Deus, toda a dor, todo o castigo que era nosso. O Senhor sofreu o maior de todos os castigos, o abandono do Pai, quando o Senhor disse: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, Tu sofreste tudo isso, Senhor, para nos dar a salvação, para nos dar a paz, para nos colocar agora em harmonia e em amizade com o Pai. Oh Senhor, nós Te louvamos por tudo isso. Meu Pai, que essa mensagem esteja sempre viva em nosso coração, e que todas as vezes que ouvirmos, Senhor, aqueles que não compreendem essa mensagem, querendo nos colocar ou sugerindo para nós um caminho que nos livra, que nos desvia da cruz, que o Senhor nos dê sabedoria para repreender, que nos dê sabedoria também para perceber a mensagem mais preciosa que o Senhor nos deu, que foi o livramento, a salvação através de Cristo Jesus naquela cruz. Pai, seja conosco, assim eu te peço, assim eu já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Eterno Pai estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe, tenham